Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Começando a semana, mais uma semana aqui, com o nosso programa Reset Relacionamento. É um programa para resetar mesmo o seu HD mental. É um programa que vai tirar de você aquelas crenças limitantes, tirar de você as coisas que você pensa que não tem feito bem para o seu relacionamento, né? E reprogramar sua mente aí com coisas boas, com coisas que vão fazer o seu relacionamento ser saudável, que vão fazer você ter um relacionamento aí abundante, né? Então, começando a semana aqui com mais um conteúdo de valor para você, né? Como eu já disse, nosso nome do nosso programa é Reset Relacionamento. Por que Reset? Quando você pensa em seu computador lá está dando problema e você pensa, né, em arrumá-lo, o que você tem que fazer? Você tem que resetar ele, você tem que ir lá, zerar o HD dele e reprogramar de uma forma certa. Então, isso é o reset, né? A gente falando aqui de relacionamentos, para você resetar aí seu relacionamento, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui muito bacana, que é 3 aprendizados que salvam relacionamentos, né? Vamos falar aqui sobre coisas que vão fazer você ter um relacionamento saudável, tá? 3 aprendizados aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, Chá. Então, primeiro, gente, antes da gente entrar nos 3 aprendizados, a gente vai entrar aqui em 3 erros, né? Que às vezes as pessoas, a maioria das pessoas cometem esses 3 erros quando entram num relacionamento, tá? Então, o primeiro erro, já vou começar aqui falando sobre o primeiro erro, ó. Se você não conhece os valores e as regras da pessoa com quem se casa, deve se preparar para a dor. Por quê, Cris? Eu devo me preparar para a dor? Sim. O que acontece muitas vezes? Nós entramos, em um relacionamento pensando que vai ser mil maravilhas, né? Que aí você está naquele momento ali de paixão, está naquele momento ali que você está, né? Naquele fogo da paixão. E a paixão, gente, ela tem prazo de validade, né? Ela tem prazo de validade. Algumas pesquisas dizem que a paixão ela dura aí até 2 anos, né? Esse período. E o que acontece muitas vezes aqui, né? Eu me lembro, olha só, interessante essa história. Eu estava preparando aqui essa aula, né? E eu me lembrei de uma situação. Quando eu fui me casar, eu me lembro que uma pessoa que ela casou muito nova também, né? Ela foi minha professora e ela casou com uma idade bem nova. Eu me casei novo, casei com 22 anos, né? Então, eu lembro que ela chegou para mim e falou o seguinte, ela falou assim, olha, você quer fazer seu relacionamento dar certo? Fale sobre os seus valores, né? E deixe que ela fale sobre os valores dela, sabe? Não entra assim no escuro, né? Vamos dizer assim. Ela me disse isso. Na época, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, sabe? Poxa, o que ela tá falando, né? A gente às vezes está naquele momento de paixão e não entende, às vezes, o que essa pessoa está falando. Mas eu sei que hoje eu entendo que isso era muito importante, sabe? Sentar e conversar, falar sobre valores e regras, porque aí você não está entrando em um relacionamento sem saber nada, né? No escuro, vamos dizer assim. Você está entrando, né? Vocês já vão ali conversar sobre regras e valores ali do casal que vocês sabem que vão seguir a vida de vocês ali. É claro que a gente não tem que impor as nossas valores, as nossas regras em um relacionamento. Isso aí é o que muitas vezes acontece, né? A parte mais forte, vamos dizer assim, a pessoa de mais opinião, impõe às vezes os valores e as regras dela e tem que seguir aquilo. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, isso é um grande erro quando as pessoas entram em um relacionamento, né, achando que vão ser mil maravilhas, mas existe sim essa questão de regras, né, posicionamentos, e valores, tá? E valores. E aí, gente, o segundo erro, olha só,
maioria das pessoas se casam porque acham que encontrou uma pessoa que faz ela se sentir bem. Claro, né, gente? Isso é normal. Se você achou ali uma pessoa que te faz bem, e aí você entra naquele relacionamento pensando que vai ser top demais. Aí que está o problema. Quando nós entramos, né, as pessoas entram num relacionamento, muitas vezes elas pensam assim, né, em que a pessoa, achei a pessoa que vai me fazer feliz. Aí está o problema. As pessoas deveriam pensar isso. Eu encontrei alguém que eu possa fazer feliz. Né? Gente, isso é um princípio bíblico, né? Primeiro você precisa dar, para depois você receber. E aí é que está o problema, porque nem sempre essa pessoa vai te fazer sempre feliz, nem sempre ela vai te fazer tão bem, e aí vai acontecer aí os problemas, né? Por que que muitos relacionamentos se acabam? Por quê? Fica esperando a pessoa sempre fazer o bem para ela, sempre fazer ela feliz, e não é isso que acontece sempre. Agora, se o seu pensamento for, não, eu estou entrando aqui para fazer essa pessoa feliz. Aí é outra coisa, né? É outra situação aí. E o terceiro erro, tá? Terceiro erro aqui, antes da gente entrar nos aprendizados, ó. Não enfrentar os sinais de advertência no início do relacionamento. O que é isso, Cris? Olha só. Na maioria dos relacionamentos, né? Quando se decidem ali, eles decidem se casar, eu vejo muita gente falando isso, tá? Ah, ele não era assim antes. Olha, ele pode não ter sido, né, ruim com você antes do casamento, mas ele deu sinais. A não ser que acontece aí alguns casamentos loucos, né? Que a pessoa conhece a pessoa, daí um mês vai lá e casa. Aí não dá tempo mesmo realmente de conhecer bem. Mas 99% dos casamentos as pessoas se conhecem primeiro, né? Tem um convívio, tem um namoro, noivado, para depois se casar. E com certeza, durante esse período, houve sinais de algumas situações em que você às vezes não gostou, não achou legal e deixou passar batido, né? E deixou de falar algum valor que você tinha contra aquilo, né? Algum posicionamento que você tinha em relação àquilo e você deixou de falar. E aí, quando você deixa para depois, né? Deixei depois de casado, que aí eu vou me impor aqui e vou fazer acontecer. Não é assim que acontece. É um problema. Você acaba o quê? Perdendo o controle no seu relacionamento. Então, esse é um grande erro quando as pessoas entram em um relacionamento que há essa advertência, esse sinal de advertência, e a pessoa não fala nada, não se posiciona e não fala sobre aquilo que ela não gostou. E depois cria-se um grande problema e muitos casamentos eles terminam às vezes por causa disso, né? Muitos terminam por causa disso. Então vamos lá, vamos aqui falar sobre os 3 aprendizados que salvam relacionamentos. Eu falei aqui primeiramente dos 3 erros. Então vamos lá. O primeiro, faça o seu relacionamento a maior prioridade da sua vida. Ah, Cris, eu tenho coisas mais importantes. Eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho, né, minha igreja, para quem faz parte de uma igreja aí. Gente, eu vejo muito isso acontecer. Às vezes as pessoas têm um certo trabalho dentro de uma igreja, e aí o que ela faz? Ela fica tão ligada em fazer, né? Eu estou fazendo a obra aqui, estou fazendo, e esquece do principal, do primeiro ministério que Deus deu para ela, que é o quê? O casamento dela. Outro muito comum, um erro muito comum dentro desse ponto aqui, é aquele que a pessoa
tá lá no casamento, tal, mil maravilhas. Aí vai e vem o primeiro filho. E aí o que que acontece? Ou a mãe, né? Geralmente, né? Na maioria das vezes, a mãe, o que que acontece? Ela se liga tanto ao filho, tanto em cuidar, tanto em fazer ele feliz, que ela esquece de quem? Do marido, do cônjuge. A gente vê muito isso acontecer, tá? E aí o cônjuge, às vezes inconscientemente, às vezes ele nem ajuda ela, muitas vezes, né? Acontece isso também, porque às vezes é algo inconsciente, mas porque ele não está recebendo mais amor, ele não está tendo seu tanto de amor cheio ali, ela não está suprindo as necessidades básicas de amor dele, falando sobre isso aqui na última live, né? E aí começa a haver conflitos. E eu já vi muitos casamentos acabarem por causa disso. E muitas mães reclamam, ah, meu marido não me ajuda a olhar meu filho, ele não me ajuda aqui, eu faço tudo sozinho, as coisas de casa. E isso acontece muitas vezes porque ele se sente, né, vazio, né? O tanque de amor dele está vazio, porque a mãe às vezes focou todo o seu amor ali no filho e esqueceu de dar foco ali, né, no seu marido. E, gente, é uma coisa, às vezes, para quem tem filho, às vezes é pesado se ouvir, mas a pessoa principal dentro de uma família é o seu cônjuge, não é o seu filho. A pessoa principal é o seu cônjuge. Se você não está bem com ele, como que você vai fazer sua família feliz, né? O Biscoito aqui falou, ó, tem que ceder, o problema é quando um cede, a outra pessoa não muda, né? É por isso que, às vezes, a gente precisa ter essas conversas, né, desafiadoras no relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas não falam, né? Elas se irritam e começam ali inconscientemente a fazer coisas desamorosas, né? A mulher ela se sente, ela não se sente amada com certas atitudes dos homens. E aí o que que acontece, né? Elas o quê? Elas não respeitam os homens, né? Que é a prioridade para o homem, aquilo que ele mais quer é ser respeitado dentro de um relacionamento. E a mulher, ela quer o quê? Ser amada. Isso é um princípio que está lá em Efésios 5:33, né, na Bíblia Sagrada, que diz que os homens, eles têm que amar as suas esposas, né, como a eles mesmos. Ninguém deixa de amar a si próprio. Então, por que o apóstolo falou isso ali, né? Uma palavra de Deus para a gente. Que as mulheres têm essa necessidade de amor. E depois, no mesmo versículo, fala: e as mulheres respeitem os seus maridos. As lentes são diferentes, né? São óticas diferentes. O homem enxerga de uma forma e a mulher de outra. Então, muito importante observar isso e estar sempre conversando sobre isso, né? Tendo essas conversas difíceis. Às vezes, a gente evita as conversas difíceis no relacionamento, pensando que, eu evitando esse problema aqui, as coisas vão melhorar e beleza. Não, não melhora. Se você não resolver o problema, ele não vai melhorar. Muito pelo contrário, ele vai piorar. Você não expôs ali aquilo que você pensa, né, no relacionamento. Então, primeiro aprendizado aí, faça o seu relacionamento sua maior prioridade da sua vida. Sei que para muitas mulheres é difícil entender isso, né? Quando se tem filhos, quando se tem várias coisas para se fazer, né? E às vezes até para alguns homens também, né? Mas faça do seu relacionamento prioridade na sua vida. Caso contrário, ele sempre ficará em segundo plano. Aí o relacionamento em segundo plano, ele não funciona. Tá bom? Então, o segundo aprendizado aí, anote isso aí, gente. Todos os dias, foque em como fazer seu relacionamento melhor. A gente foca em tantas coisas, né, na nossa vida, e esquecemos, às vezes, de focar naquilo que é o nosso principal, né, na nossa família, no nosso relacionamento. E, gente, onde a gente coloca o nosso foco
isso expande. Né? Se você coloca o seu foco, se você coloca o seu foco na sua família, com certeza você vai sim conseguir fazer com que a sua família, né, tenha um relacionamento saudável aí, tá bom? Então vamos lá. Tudo que você foca expande, né? Se constantemente você foca no medo de que seu relacionamento acabe, inconscientemente você vai começar a sabotá-lo. Então, gente, o que eu quis dizer com isso aqui? Olha só, quando você fala o seguinte, assim, às vezes o casal está tendo uma briga ali, está passando ali por um desafio, e algum dos lados ali fala, se você fizer isso, eu vou embora. Jamais faça isso no seu relacionamento. Jamais. Por mais desafiador que seja o momento que você está vivendo, tá? O simples fato de você falar isso, você já está dando ali uma brecha para que isso aconteça no seu relacionamento. Entenderam, gente? Jamais faça isso. Jamais ameace isso. Você falando isso, se você fizer isso, eu vou te deixar. Você já está dando uma oportunidade que isso aconteça no seu relacionamento. Tá? Então, o simples fato de fazer essa declaração cria possibilidades. Isso é forte, tá, gente? Gente, antes de eu passar para o último ponto, algo importante aqui, né? Eu falei, lógico, em primeiro lugar, sua família, mas antes da família tem algo principal, né? Que é Deus. Deus é o centro do relacionamento, foi Ele que criou, né? Essa instituição, a família. Então, onde não há Deus, não há amor. Então, Deus precisa ser, sim, o centro do seu relacionamento. E quando Ele está no centro, as coisas são diferentes. São diferentes. Deus é o nosso principal valor. E, lógico, depois, a sua família, né? Então, vamos lá, gente. E terceiro e último, todos os dias, lembre-se de tudo o que ama na pessoa com quem mantém um relacionamento. Né? E reforce os sentimentos que você tem por ela. Todos os dias. Quando você fizer isso, você vai ver. É a questão do foco, do último ponto aqui, né? E se você tiver o foco no seu relacionamento, você vai conseguir fazer isso todos os dias. Lembrar de tudo que você ama nessa pessoa. O que te fez, né, se apaixonar por essa pessoa, estar com ela. O que ela faz que te faz bem. Porque muitas vezes os relacionamentos acabam porque você foca nas coisas ruins que ela faz. E, como eu disse aqui, onde você foca, expande. Então, se você foca nas coisas ruins, você vai, sim, somente ver coisas ruins no seu cônjuge. Ele não tem nada de bom, então por que você casou com ele? Sabe? As pessoas, às vezes, focam tanto no ruim que, às vezes, cegam ali, né? Não conseguem ver as coisas boas que ele tem, que fizeram com que ela quisesse se casar com ele. Vocês estão entendendo? Porque chega a um ponto que a pessoa está tão desgastada no relacionamento que ela não consegue ver nada de bom. E aí ela esquece daquilo que fez com que ela quisesse se casar com essa pessoa. Então, esse é o terceiro aprendizado que você pode usar aí para você salvar seu relacionamento, sabe? Todos os dias, lembre de tudo que você ama nessa pessoa e reforce os seus sentimentos por ela, né? Seus bons sentimentos por ela. E, gente, uma coisa que eu sei que para muitos homens é desafiador, né? Mas as mulheres já têm uma facilidade maior com isso. Ó. Se esforcem em surpreender o seu cônjuge. E é isso, gente. Esses 3 aprendizados aqui nós tivemos hoje. Vou repetir para vocês aqui, né? Faça do seu relacionamento
a maior prioridade da sua vida. O segundo, todos os dias, foque em como fazer o seu relacionamento melhor. E o terceiro é, todos os dias, lembre-se de tudo que você ama na pessoa com quem tem um relacionamento, tá? E reforce os sentimentos por ela. E aí, gente, olha só, todas as segundas e quartas estaremos aqui falando em algo para que você salve seu relacionamento, ou para que você que já tem um bom relacionamento possa ser melhor ainda, né? Convide pessoas, chame pessoas, aquela pessoa que está passando por uma situação de desafio no relacionamento, traz ela para cá, sabe? Faça, e compartilhe ali os conteúdos que a gente já tem ali salvo ali no Instagram, para que essa pessoa também salve o relacionamento dela, e não só as que precisam salvar o relacionamento, também tem muita coisa boa ali, para que você melhore o seu relacionamento, tá bom? Quarta-feira a gente está de volta aqui. Muito obrigado a vocês, eu não estou conseguindo ver quem que está aqui ainda, mas muito obrigado a você que está aqui, e olha, pense em fazer uma semana diferente aí no seu relacionamento, sabe? Essa semana eu vou começar aqui fazendo algo diferente para fazer meu relacionamento ser melhor, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço, meu amigo. Segundas e quartas estaremos aqui às 7h56, tá bom? Espero vocês aqui na quarta-feira. Deus abençoe muito vocês em uma ótima semana. Tchau, tchau.